não resolvidas, traição, medos, inseguranças. E essas bagagens ruins podem ser obstáculos para quem quer começar um novo relacionamento ou até mesmo interferir no relacionamento atual. Assunto para o nosso Papo de Quinta. E para falar sobre esse assunto aqui no estúdio, recebo o psicólogo, sexólogo André Memória. Bom dia, André, seja bem-vindo. Bom dia, Bruninha. E a ideia foi dele, viu, de trazer esse assunto para cá. Eu achei Sempre. o máximo, muito bacana. E claro que eu quero a sua participação, então aproveita para tirar dúvidas. Fala sobre as suas experiências, né? Conta se em alguma situação esses traumas ou bagagens ruins de antigos relacionamentos tem interferido na sua vida atual, na sua vida amorosa atual, na sua nova relação ou na sua futura relação, porque a gente vai projetando isso ao longo do caminho, né? Então, vai mandando aí sua pergunta pra gente, tá? André, eu queria saber primeiro o que são essas bagagens. Existem bagagens emocionais, né? Tem algum conceito específico para isso? Não existe um conceito específico, mas nós somos uma consequência de histórias, né, da nossa vida através dos outros e fazendo nossa personalidade, nossos sentimentos, o que a gente interpreta o mundo. Então, quando a gente se relaciona com outra pessoa, as relações anteriores, elas têm um fator importante aí. E aí, quando eu digo relações, é como um todo também. Relações com pais, mães, com os familiares, com amigos e amigas. Mas, óbvio, o nosso foco hoje é relacionamento afetivo sexual, né? Sim. E como isso interfere. E aí, é importante entender essas relações que transformaram de algum modo. E querer que isso não exista é uma perda de tempo, né? Sim. Ou seja, é importante entender que aquela outra pessoa com que você se relaciona, ela é essa sequência de histórias também e que formam ela como ela é daquela forma. Assim, ou seja, ela só é daquele jeito porque ela ela passou por essas histórias da vida dela, que passam pelas relações como uma das partes, né? Exatamente. Agora, existem sinais ou até sintomas de que uma pessoa carrega essas bagagens ruins, que ela está levando esse fardo ao longo da vida? Sim, o sinal mais significativo é ela fala muito sobre isso. Quando ela fala muito sobre o ex ou a ex, quando ela remete a essas histórias com grande frequência, isso quer dizer que precisa ser trabalhado algo nesse sentido. Quando eu digo trabalhado algo, é ou na terapia ou em algum modo que você faça algum tipo de reflexão para que você entenda que não é saudável permanecer naquele passado. Então, falou demais. Por que eu digo falou demais e não só falou? Porque falar é natural às vezes, você comenta e tá tudo bem, né? Mas falar o tempo todo, comparação, Sim. é algo que acontece com grande frequência nesses casos. É um sinal de alerta fortíssimo, Bruno. Certinho. E quando a gente fala sobre essas bagagens emocionais, bagagens ruins de relacionamentos antigos, né? Existem várias possibilidades, mas eu Sim. acredito que o fantasma que mais assombra os casais é a questão do histórico de traição. Sim. Que aí essa pessoa vai levar aquilo ao longo da vida, vai ficar sempre falando, eu fui traída, eu não confio mais em ninguém. É realmente assim o principal, o mais pesado a se carregar, André? Sim, sim. A gente dá muito peso, principalmente para as traições sexuais, né? Claro que existem outras traições, mas isso geralmente é considerado algo muito significativo, muito importante. As pessoas pensam que se ele ou ela me traiu, ou melhor, traiu a outra pessoa, comigo às vezes também aconteceu, ou seja, com essa pessoa atual, né? Eu acho que vai acontecer de novo e vai repetir aquela história do passado. E isso atormenta a vida da pessoa. E ela vai vivendo cada vez de um jeito menos saudável por causa desse pensamento. E aí, mais uma vez, é importante dialogar. É importante entender por que aconteceu aquilo. Essa pessoa que traiu no passado pode repetir a traição? Talvez. E aí ela tem que entender o que aconteceu e aí talvez até recomendar que faça terapia, né? Que você busque aquela pessoa que traiu ajuda para que ela possa reconfigurar os comportamentos, os pensamentos
e ter uma vida saudável com essa nova parceira ou parceiro. E são muitas perspectivas, né, dentro disso aí. Se a pessoa que foi traída quer continuar Sim. com a pessoa que traiu, ou então termina esse relacionamento, parte para outra, mas carrega ainda essa bagagem, ou uma pessoa que diz assim, eu tô fechada para balanço, não quero mais, porque eu perdi a confiança no homem, na mulher, não quero mais relacionamento nenhum. Existe alguma ferramenta, alguma forma de se livrar disso, André? Autoconfiança. Aquilo que a gente já falou aqui muitas vezes, né? Eu só confio no outro se eu confio em mim mesmo. Ah, André, mas ele me dá muito, né, pano pra manga, ele me faz sentir muita desconfiança. Se ele faz isso ou ela, algo está muito errado aí. E aí você tem que entender, será se é ele que faz mesmo ou você que sente isso? Certo. Porque pode ser uma das duas coisas ou as duas coisas juntas ao mesmo tempo. E aí, entendendo isso, aí você tem que começar mais ou menos a trabalhar essa autoconfiança. Por quê? No pior cenário, Bruna, vai e separa. Tá bom, cada um vai pro seu lado. Tudo bem, acontece também. Mas o que não pode ficar é desconfiança. E com que ele tá falando no celular? Por que ele foi pra academia essa hora e não aquela outra hora que ele sempre vai? Sim. Por que ele saiu mais cedo? Por que chegou mais tarde? E aí vivendo essa paranoia, né, na cabeça de que o outro sempre está fazendo aquilo que ele fez no passado. Pode ser verdade? Pode, mas tem que ser conversado. Verdade. E você não pode ficar vivendo com esse pensamento. Por quê? Cada vez mais sua saúde mental se deteriora e você vai sofrer dia após dia. E numa nova relação, pior ainda, né? Porque se Sim. você compara uma única relação com ela mesma, enfim, esse controle ainda assim vai ser muito prejudicial. Sim. Mas quando você compara uma relação antiga com uma nova, ó, você vai me trair igual ele fez, igual ela fez, e ficar batendo naquela tecla com uma nova pessoa que muitas vezes não tem nada a ver com a história do passado, aí ainda é pior, né, André? Com certeza, com certeza. E o pior, isso é muito comum. Sim. E o que a gente já falou aqui muitas vezes, as pessoas não estão acostumadas com relações saudáveis. Porque isso que a gente está mencionando aqui, Bruno, é uma relação tóxica. Sim. E ela não deveria existir. Então, se liguem nos alertas, pessoas de casa, se liguem nos alertas. Ou seja, se a relação está pesada, está densa, está muita briga, muito conflito, senta e dialoga. Porque senão a tendência é aumentar. E ficar cada dia a relação pior e essas brigas irem piorando, se repetindo cada vez mais. Certamente. A gente vai continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco. Já estou vendo aqui os questionamentos de vocês, inclusive muitos homens mandando mensagem pra gente hoje, tá? No Legal. próximo bloco, a gente abre aqui as perguntas, tá? Vai mandando pra gente no 991050400. Vou continuar batendo um papo com o André aqui nos bastidores.